Olá, sejam bem-vindos a mais um US Sports em PT, todas as coisas do desporto americano em português de Portugal, comigo Ricardo Silvestre. Hoje vamos falar sobre torneio olímpico de hóquei em gelo, um bocado diferente do que é aqui o tema do nosso programa, mas porque os jogadores da NHL não foram para Pyeongchang e, portanto, vamos analisar isso, vamos explicar porquê e analisar o efeito disso juntamente com o Kevin Nortinha, que vai estar comigo por Skype. Entretanto, também depois temos piques de Las Vegas e os nossos comentários e despedidas. Mas para já vamos começar com algumas notícias e vamos começar com a NASCAR, uma vez que este domingo começa, neste caso, o campeonato mesmo a sério. Vai começar com exatamente o Daytona 500. E para relembrar um pouco o que são as regras do jogo para esta época, dizer que há aqui, portanto, algumas alterações que são para esta época, outras que vêm anteriores. Para esta época, mais interessante é que neste momento podem haver 5 mecânicos à volta do carro quando o carro para na box, mas só 4 podem intervir sobre o carro. O quinto é aquele que atesta o depósito, não pode ter uma ação então sobre o carro à medida que ele é, portanto, assistido na box ou empurrado para a pista, o que significa então que passamos de 5 mecânicos que podiam intervir no carro para 4, sendo que o quinto, que é o homem do depósito de combustível, não pode intervir pelo carro. Isso vai ser muito interessante, porque é possível que haja mais paragens e as paragens sejam um pouco mais longas, e isso vai, sem dúvida nenhuma, apimentar ainda mais uma corrida. De relembrar como é que são as regras para a época da NASCAR, a Cup Series, portanto, a mais importante, tem 26 corridas com 10 para os playoffs. Dos playoffs apuram-se 16 pilotos. Depois funciona da seguinte maneira: há uma primeira ronda de playoffs, neste caso 3 corridas, aí passamos de 16 pilotos para 12 e volta tudo a zeros a nível dos pontos. Na segunda ronda dos playoffs, novamente 3 corridas, neste caso passamos de 12 pilotos para 8, para poderem avançar na luta pelo título, e novamente volta tudo a zeros. Na terceira ronda, novamente 3 corridas, só que neste caso, no final das 3 corridas, temos então 4 pilotos, e esses 4 pilotos voltam novamente a zeros a nível de pontos, porque então temos uma última corrida em Homestead, Miami, que determina quem é o campeão, sendo que quem chegar em primeiro, ou quem for o primeiro dos 4, é o campeão da próxima época. Portanto, tudo isto para acompanhar na Sport TV, juntamente com o Bruno Rafael, que é aqui, como vocês sabem, é o nosso comentador da NASCAR, e começa inclusive este domingo, conforme estão a ver este programa, às 7h30 na Sport TV 5. Portanto, para acompanhar juntamente com o Bruno Rafael. Também este domingo temos o All-Star Game da NBA, neste caso em Los Angeles, que recebe então esta edição. De dizer que a nível de eventos, quando vocês estiverem a ver este vídeo, já passou os eventos que eram os eventos a nível do challenge, do skills challenge, também do afundanço e do lançamento de 3 títulos, de lançamento de triplos, lançamento de 3 pontos, triplos, e o que vocês poderão ver hoje também na Sport TV, na madrugada de domingo para segunda, à 1h da manhã na Sport TV 1, é o jogo propriamente dito, portanto o 67º All-Star da NBA, dizer que antes há o G-League game, que vai fazer com que sejam os jogadores da G-League na seleção americana contra a seleção nacional mexicana, que é uma ideia bastante interessante, portanto, principalmente naquela zona de Los Angeles, na zona da Califórnia do Sul, portanto, um forte componente mexicano, e como tal fez esta iniciativa, que é uma iniciativa bastante interessante, e que depois então, inclusive, poderemos analisá-la mais tarde aqui no nosso show. Muito bem, agora falando de outra coisa, mas continuando no basquete, mas primeiro uma introdução. Esta senhora que está aqui em cima é a Laura Ingraham. Ela é um dos produtos típicos de tudo o que é a máquina da imprensa, tanto conservadora como republicana nos Estados Unidos. Ela subrepticiamente consegue mostrar um lado um pouco mais racista, um pouco mais xenófobo, um pouco mais classista, tanto no seu programa de rádio como na Fox News, onde ela tem um programa que se chama o Ingraham Angle, e portanto, cada vez que ela está em público, ela apela muito pela divisão social, a divisão racial e até mesmo uma divisão por classismo puro. Portanto, umas pessoas estão mais bem
posicionadas na sociedade do que outras. Bom, isto tudo para dizer o quê? Ela quis, portanto, no momento que ela teve televisivo, quis dizer mal de LeBron James, porque LeBron James teve o desplante de, neste caso, falar mal do Presidente dos Estados Unidos da América, ou dizer que ele não se importa com os americanos, ou com a maior parte dos americanos, e ela teve uma parte, desculpem, assim é que foi, teve um segmento no programa dela, onde ela utilizou muito a máxima do que se diz nos Estados Unidos, especialmente desta parte da imprensa conservadora, que é o stick to sports. Ela, inclusive, portanto, acusou o rei LeBron James de ser pouco articulado naquilo que disse, ter uma falta de capacidade gramatical, de ser difícil compreender o que ele estava a dizer. Ela, inclusive, disse que isso seria seguramente só pelo facto de ele ter o secundário completo, e depois acabou a dizer para ele se calar e driblar a bola. Pronto, isto não caiu nada bem, como podem imaginar, e é normal que não tivesse caído nada bem. A imprensa, que é a parte mais progressista, mais liberal, caiu em cima da Laura Ingraham e com razão, na minha opinião, mas melhor ainda foi aquilo que eu gostei de ver, foi que os próprios jogadores saíram em defesa de LeBron James. Não é que fosse preciso, mas saíram em defesa de LeBron James, desde Kevin Durant até Dwayne Wade, até mesmo Chris Long, que ainda agora ganhou o título com a Philadelphia Eagles. Aliás, o Chris Long achei imensa piada, porque ele disse que se o LeBron James não tem legitimidade para falar de política, então na Fox ninguém tem, porque na Fox é um festival de pessoas de circo, e que se assim fosse não havia ninguém na Fox para falar de política. Uma coisa que eu acho interessante e trago aqui à vossa atenção é que se for alguém branco a falar mal, normalmente não é alvo de críticas na Fox. Por exemplo, Steve Kerr, ainda eu coloquei um post no US MPT no Facebook, o Steve Kerr também disse uma coisa muito parecida e, no entanto, não se ouve nada. Portanto, na Fox News ou na imprensa conservadora. Mas se for um jogador negro, é logo o fim do mundo e arredores. Dizer que o que é muito engraçado, na minha opinião, aquilo que é mais bonito de se ver, além de, claro, das respostas normais dos jogadores, este estilo de tentar pôr o atleta no sítio dele, foi que o LeBron James respondeu, neste caso, no seu Instagram, com esta mensagem: I'm more than an athlete, e depois com a hashtag We will not shut up and dribble. Portanto, um recadinho para Ingram e para todos os outros que acham que um jogador, lá por ser negro, tem que se calar e proporcionar apenas um entretenimento. E ainda bem que os jogadores não estão para aí virados e que vão continuar a dizer aquilo que acham, e muito bem, na minha opinião, e tanto para um lado como para o outro. Aliás, há ex-jogadores que têm posições conservadoras e eles vêm-nos dizer, estou a pensar, por exemplo, em Tim Thomas, que era goalie dos Boston Bruins, ou também o pitcher dos Red Sox, o Curt Schilling. Portanto, não é por aí. O que eu não gosto, e acho que quase ninguém gosta, é que haja esta espécie de linha fascista de não, é jogador, não pode dizer nada sobre outras coisas que não sejam desportos. Não faz qualquer sentido, e ainda bem que os jogadores respondem à altura. Muito bem, com isso feito, vamos trazer agora o Kevin Hortinha para falarmos sobre os Jogos Olímpicos de Inverno, o torneio de hóquei em gelo e a falta dos jogadores da NHL no mesmo. Like this behind my back for a long time. But now I said it right here. Right, exactly. Well, we got no problems well, I think that you probably won't say it again. I bet I do. Okay. Chris? Ora bem, como prometido, cá estou eu de volta com o Kevin em remoto, mais uma vez diretamente do grande estado do Alentejo. Como é que estão as coisas aí pelo interior alentejano? Estamos muito bem, não está muito frio, está uma temperatura amena, estamos muito bem aqui na calma alentejana, vá. Olha lá, essas planícies geladas, fazer-se daí uns belos ricos de hóquei em gelo, diz lá a verdade. Podes crer, pá, realmente está bem pensado, tenho que falar com o pessoal aí, Beja, Évora, Porto Alegre e isso, pá, bem pensado. Alentejanos unidos. Ora, muito bem, nem de propósito vamos falar sobre, neste caso, portugueses unidos na equipa dos Luso-Lynx. Explica-nos lá um bocadinho como é que está o hóquei em gelo português aí por terras castelhanas. Está a correr tudo bem, está a correr muito bem até. Nós tivemos jornada em finais de janeiro, penso eu, foi assim. A jornada tripla, pronto, para redução de custos, não é?
Nós jogamos concretamente em Granada, é o nosso rink dos Blues All Links. Os nossos jogos são sempre disputados em Granada, mas jogamos contra equipas de Granada e arredores. Jogamos a jornada tripla contra os quarto classificados, aliás, ganhámos 8-6, foi um jogo com muitos golos. Depois, no dia seguinte, jogámos contra os primeiros classificados, que é um grupo de, diria, 80% finlandeses, que estão ali implementados em Granada. E tem um hockey que é uma coisa fora de série, como é normal, e perdemos 14-2, se não me engano. Foi ali uma coisa estrondosa, mas normal mesmo, para aquela equipa é uma qualidade muito acima da média. Depois, no terceiro jogo, enfrentámos os Grizzlies também, há duas equipas, é uma coisa curiosa. Os Granada Grizzlies têm uma equipa A e uma equipa B, os Granada Eagles têm uma equipa A e equipa B, é uma coisa estrondosa. Uma cidade como Granada ter 4 equipas de hóquei no gelo é uma coisa estrondosa mesmo. E ganhámos depois este jogo, acho que foi 11-1, 11-2, não me engano, ou 12-2. Perdi a conta, vou ser sincero, porque realmente correu tudo muito bem. Estamos neste momento em terceiro lugar, a 1 ponto somente dos segundos classificados, e dos primeiros, pronto, já estamos aí, penso que são 5 pontos. Ainda é uma diferença significativa. De realçar que são 6 equipas no campeonato. São todas apuradas para os playoffs, mas o que vai acontecer, aliás, deixa-me pensar, 1, 2, 3, sim, exatamente. Aos playoffs vão as 4 primeiras equipas. Se tudo correr bem e mantivermos neste terceiro lugar, vamos enfrentar os segundos classificados e o primeiro há de enfrentar o quarto. E depois fazemos imediatamente meias finais e a final. Mas está tudo encaminhado, estamos muito bem, felizmente. Espetáculo, muito bem. Ficamos contentes então que o hóquei em gelo português esteja tão bem representado, pelo menos aqui com os nossos vizinhos do lado. Mas é impressionante o que disseste, realmente. Temos uma equipa em Portugal e Granada tem 4. Explica a diferença de 2 universos diferentes. Muito bem, mas eu trouxe aqui o Kevin para falarmos sobre outra coisa. Eu gosto muito do hóquei em gelo. Claro, versão NHL, mas também gosto de ver o hóquei em gelo do torneio olímpico, e aqui estamos em Pyeongchang 2018, onde temos então mais uma vez as 12 melhores nações do globo a lutarem pelo ouro olímpico, e ia já desafiar o Kevin para isso. Kevin, como é que tu vês um torneio olímpico como estes 4 em 4 anos? Bem, eu acho que de facto faz falta, não é? Como quaisquer Jogos Olímpicos, haver modalidades coletivas a lutarem pela medalha, nomeadamente quando falamos de Jogos Olímpicos de Inverno, é obrigatório ter realmente o hóquei no gelo, e normalmente diria que os favoritos são sempre Canadá, Estados Unidos e depois umas equipas da Europa, nomeadamente Finlândia, Suécia e Rússia. Mas neste ano, a coisa torna-se um bocadinho mais interessante, não é? Muito bem, boa pista. Essa foi bem lançada para mim. Muito bem, a 3 de abril de 2017, a National Hockey League disse então que não ia fazer uma paragem no seu campeonato para os jogadores poderem representar as respectivas nações. Inclusive o Sindicato de Jogadores também se pôs à parte do processo. Isto tudo tem a ver com a questão de quem é que pagava o seguro pelos jogadores irem representar os seus países em Pyeongchang. O IOC, portanto o Comitê Olímpico Internacional, disse que não o faria porque se o fizesse outras modalidades podiam começar a fazer o mesmo, e a NHL bateu com a porta, principalmente pelo seu comissário Gary Bettman, com o argumento também que a NHL não ganha nada por ir aos Jogos Olímpicos. Principalmente, e podemos também falar sobre isso, Kevin, se isso é uma boa análise ou não, porque sempre é uma montra também para a NHL, mas foi esse argumento que Gary Bettman fez, e portanto este ano não houve jogadores americanos, os jogadores mundiais que joguem na NHL a representar as suas nações. Portanto, Kevin, passo já para ti. Boa ideia, má ideia? Achas que isto podia ser... Claro, eu sei a resposta a essa pergunta, porque eu também acho o mesmo, mas como é que se podia ter resolvido isto de outra maneira
que os grandes jogadores não faltassem neste palco? Bem, obviamente que a resposta imediata é fazer isto noutra altura, não é? Outra altura do ano, para não coincidir com a altura do campeonato da NHL, neste caso, se calhar fazer, nomeadamente em junho, ou irem então jogadores que não fossem, por exemplo, apurados para os playoffs, como é o caso às vezes do Campeonato do Mundo, dos World Championships, em que vão inicialmente aqueles jogadores que não são apurados para os playoffs e depois, mais tarde, à medida que as equipas são eliminadas, é que aparecem depois outros jogadores. Era uma solução, portanto, fazer nessa altura ou então mais tarde, no fim do campeonato, por exemplo, ou a pré-época da NHL é uma solução, mas pronto, são opiniões, não é? Agora, eu estou dividido, vou ser honesto, acho se calhar há mais pontos a favor de não participação dos jogadores da NHL, na minha opinião, do que a participação. Pelo menos com os dados que nós conhecemos, né? Os dados a que temos acesso na internet e em comunicações e mídias e etc. Aquilo que se sabe é realmente muito foi por culpa do não pagamento ou não querer assumir o seguro que disseste e bem para os jogadores da NHL, porque, para não favorecer somente a modalidade de hóquei no gelo, não é? Há outros fatores também em que falam, mas pegando no seguro, é estranho de facto que nos Jogos de Sochi, na Rússia, esse seguro foi assumido e pago pelo Comitê Olímpico. Portanto, isto não é novidade. Em Sochi pagou-se, de facto foi um valor abismal, penso que se fala em 14 milhões, se não me engano. Exatamente. Pronto. E este ano realmente... Seria 16 milhões este ano. Pronto. Realmente o Comitê não quis assumir isso este ano, em parte percebe-se. Mas deixa-me interromper-te. Tu achas que para uma liga como a NHL que 16 milhões não é assim tanto dinheiro? Eles poderiam assegurar isso. É verdade que para a liga, e isso, enfim, não é positivo, mas tens os melhores jogadores da NHL a ser vistos principalmente pelo mercado asiático. Ou achas que era mesmo de fincar o pé como eles fincaram? Não sei, realmente é uma boa maneira de entrar na Ásia, não é? Não querendo dizer que ainda não entraram, mas apostarem mais fortes nesse mercado, no mercado asiático, até porque penso que os jogos seguintes serão também na Ásia, se não me engano. E também não acho que é pelo dinheiro. A NHL tem dinheiro para dar e vender, como diz o outro, não é? Mas acho que há aí outros fatores, por exemplo, falava-se também nas despesas associadas às viagens, alojamento e para além do seguro. Todas essas despesas tinham que ser assumidas também por parte da NHL. Fala-se nisso. Se é verdade ou não sei. Até ao momento tinham sido asseguradas essas despesas por parte do Comitê Olímpico e para estes jogos isso teria de ser por conta da NHL. Isso era um dos fatores. Acho que também houve ali uma pressão por parte de alguns general managers das equipas da NHL, nomeadamente aquelas top que mandam para lá os jogadores, não é? E que lutam, diria, quase todos os anos pela Stanley Cup ou chegam a rondas mais tarde na Stanley Cup. Estou a falar, por exemplo, dos Penguins, dos Capitals. Estou a falar dos Blackhawks, infelizmente este ano não é bem o caso, mas St. Louis Blues, Nashville, pronto, há lá estrelas que realmente vão habitualmente ou iam habitualmente aos Jogos Olímpicos para representar o país, e depois há sempre um maior risco também desses jogadores nessa competição se lesionarem, não é? E depois, quando regressarem, como é que é? Uma equipa que vai lutar pelos playoffs, pela Stanley Cup, ou até a própria aspiração de alcançar os playoffs, estes jogadores podem fazer a diferença, e não contar com eles é também um fator que certamente eles consideraram. Os general managers à partida devem, eu não sei, eu acho que é uma opinião minha que foi alguma pressão por parte de alguns presidentes, alguns general managers das equipas,
para proteger os seus jogadores. Eu acho. Pode ter sido por aí. Diz-me tu. Muito bem. A minha opinião era que eles deviam ter ido. Há 4 anos atrás funcionou muito bem, há 8 anos atrás no Canadá também funcionou muito bem. Eu acho que foi mais uma questão de que para Gary Bettman, e isto é que ficou mal, na minha opinião, isto serve como arma de arremesso, ou pelo menos como moeda de negociação para o próximo contrato coletivo que liga os donos das equipas aos jogadores, que é no estilo, bom, se vocês receberem menos dinheiro, a gente deixa-vos ir aos Jogos Olímpicos, e até o momento em que isso aconteceu, ou seja, até o momento em que a razão estava do lado da NHL, principalmente por esta questão de tudo o que estavas a referir, mas no momento em que depois começou a ser ventilado que isso mais tarde poderia ser utilizado como, portanto, uma arma negocial, eu acho que eles perderam um bocado a razão. Portanto, eu estou um pouco como tu, Kevin, que é o seguinte, faz pena porque realmente são os melhores do mundo, mas também é hockey em gelo e hockey em gelo mundial, e a gente vê porque gosta de ver e também não é por aí. Sim, não há dúvida. A ausência dos jogadores torna a competição menos interessante, não é? Não há aqueles nomes sonantes e isso. Mas também pode potenciar jogadores para a NHL. Atenção, podem dar nas vistas pelo um excelente torneio e isso, e podem, quiçá, ser escolhidos no próximo draft, podem ficar ali debaixo do olho de algumas equipas e isso. E acaba por equilibrar também a competição, como eu estava a dizer ao início da nossa conversa. Já o Canadá e os Estados Unidos não são tão favoritos quanto isso. Neste momento, as equipas que têm jogadores europeus a jogarem nos campeonatos da Europa, o caso da KHL, a Liga Russa, Suécia, Finlândia, a Eslováquia, a própria Suíça, a Alemanha, que estão, como é que ia dizer, não param, não é? Estão com ritmo, vão para lá com ritmo, e as suas equipas, é o caso, por exemplo, a competição iniciou com um Estados Unidos-Eslovénia, e a Eslovénia ganhou 3-2 aos Estados Unidos. Quer dizer, os Estados Unidos, que prometia tanto, e com alguns jogadores da AHL e isso tudo, e no fim a Eslovénia, se calhar com jogadores mais ritmados ou com mais vontade, sei lá, deram 3-2 aos Estados Unidos. Pá, convém também referir que isto é importante. Não só os jogadores da NHL não vão, como também os jogadores da AHL com contrato com equipas da NHL. Exatamente. Atenção, isso também, portanto, com filiais, jogadores das filiais, isso que são regularmente chamados para as equipas com contrato, vá. Chama o contrato não podem participar. Continua. Pronto, estava realmente a dizer, torna a competição menos interessante, mas mais competitiva, vá. E é o que tu dizes, quem gosta de hóquei no gelo gosta sempre, não é? Uma competição em que se está a lutar por uma medalha pela nação, obviamente tem interesse. Muito bem, mas de qualquer maneira vou desafiar aqui para uma conversa que é o seguinte: os americanos, em certa parte, ou pelo menos aqueles que eu sigo, tanto na ESPN como na Vice Sports, como na Sports Illustrated, os americanos estão um bocado chateados, salvo seja, porque eles acham que era este ano que os Estados Unidos ganhava a medalha de ouro se tivessem todos os jogadores da NHL. Na equipa do Canadá, na equipa da Rússia, que não é bem a Rússia agora, depois podemos falar um bocado disso, na Suécia, na Finlândia, quem quer que fosse. Os americanos acreditam que Kevin levavam tudo a eito graças a jogadores como o Johnny Gaudreau, o Matthews, Corey Schneider na baliza, o nosso Kessel dos Penguins, o Eichel de Buffalo. O que é que tu achas? Achas que se lá tivessem as vedetas todas que os Estados Unidos podiam realmente ganhar a medalha de ouro, ou quando jogassem contra o Canadá nas meias finais ou na final sujavam o ringue todo de hóquei em gelo como é normal? O que é que tu achas? O que é que queres que eu diga? Para não ser tendencioso. Não, então tu. Então, não é nada tendencioso. Pronto, como sabem, tenho dupla nacionalidade, nasci no Canadá, e obviamente que eu tenho que puxar
pelo meu Canadá. Mas como é que eu hei dizer isto para não pender só para o lado canadiano? Pá, estatísticas dizem que nos Jogos Olímpicos de Inverno, e olhando aqui para um apontamento meu, o Canadá venceu por 13 vezes, 13 vezes a medalha de ouro. Estados Unidos venceu por 3, 3, ouro. E com os jogadores regulares da NHL. Tá bem, mas o talento, sabes que o talento esteve sempre muito mais desequilibrado para o Canadá. Tenho aqui mais coisas. Ok, Em então vá. termos de medalha de prata, continuando o meu raciocínio, medalhas de prata, Canadá conseguiu 5 até o momento. Os Estados Unidos conseguiu vencer 11 medalhas de prata, significando que eles são os eternos vice-campeões. Ok? Pronto. Vão às finais, mas perdem-nas. Pronto. Se for com o Canadá, é com o Canadá. Se é com a Rússia, é com a Rússia. É com a Suécia e com a Finlândia, o que é? Eles só venceram por 3 vezes. E com os jogadores da NHL. É certo que, de momento, há jogadores, como tu referiste, que estão em excelente momento de forma. Nomeadamente, Phil Kessel, Austin Matthews, o Joe Pavelski, o Jack Eichel, aliás, pronto, entre outros. Mas, curiosamente, eu fiz aqui uma brincadeira e só aqui por alto escolhi aqui 3 potenciais linhas para que pudessem fazer parte da seleção do Canadá. Oi. E dos Estados Unidos, vou ser honesto, eu vi-me um bocado aflito para fazer 2 linhas. Mas é assim. Ei, que exagero! É assim. Exagero! Vamos lá, temos Sidney Crosby, John Tavares e Connor McDavid. Pronto, 3 fora de séries que são canadianos. Vamos a um segundo plano que é Getzlaf, Tyler Seguin, Jonathan Toews, Claude Giroux, Só Corey velhos. Perry, bem, enfim. É só velhos. Na defesa, Brent Burns continua em boa forma, Duncan Keith, enfim, eu podia estar aqui É só uma noite velhos. inteira. É um facto, mas são experientes, não é? Temos também o Drouin, que é canadiano, para quem não sabe, o Jonathan Drouin, está em excelente momento. O Brad Marchand, o polémico, mas ele também, e teve uma grande participação no Campeonato do Mundo do ano passado, 2017, portanto é sempre um grande jogador também a ter em conta. Guarda-redes, temos o Holtby dos Capitals, temos o Devan Debnak dos Minnesota Wild. Tu não digas Carey Price. Não, Carey começo a Price, rir já a ti. eu estou a descartar porque é aquilo que a gente sabe, não é? Pronto. Mas tens o Crawford, que neste momento está lesionado, mas se houvesse uma competição, quiçá, ele poderia ir. O próprio Matt Murray dos Pittsburgh Penguins, todos canadianos, ok? Pá, todos estrelas, não é? Ok. Estados Unidos, temos Patrick Kane, Phil Kessel, Austin Matthews, podia ser uma linha ofensiva. Joe Pavelski, o Jonathan Gaudreau e Blake Wheeler. Certo. Pronto. Depois já começa aqui a entrar na categoria dos considerados média ou ligeiramente acima da média. Jogadores nesse nível. Estamos a falar de Pacioretty, Ryan Kessel, sei lá, o Bufflin na defesa dos Winnipeg Jets, o próprio Shattenkirk também na defesa. Sim. Então, só essas 2 duplas defensivas, pá, é de meter respeito. Pá, pronto. Como vês, acho que está um bocado abaixo. Guarda-redes, talvez. Temos o Jonathan Quick, também lesionado, mas para uma competição, lá está, dependendo da altura do ano, e se não fosse a lesão, poderia ser chamado. E o Corey Schneider, também, que é excelente guarda-redes, está em bom momento de forma este ano. Mas depois quem? O Ben Bishop, o John Gibson dos Ducks, não sei. Estás a ver onde eu quero chegar com... Não tenho dificuldades em fazer aqui 4, 5, 6 linhas de canadianos de grande nome e que estão na lista dos melhores marcadores da NHL, mas quando vou para o lado dos Estados Unidos já me vejo assim um bocado aflito. Ok. Pá, Tá bem. é o coração a falar um bocado, Pronto. mas na verdade Eu
Eu só estou a reportar aqui o que os nossos amigos americanos dizem. O que eles dizem era que estes Jogos Olímpicos em particular, os Estados Unidos tinham a possibilidade de ganhar a medalha de ouro. Tu achas que não? Pois, é assim, eu vi na internet que houve uma sondagem em que, feita a americanos e a canadianos, penso que eram 73% dos americanos não queriam que, como é que era, que os jogadores fossem, não, que os jogadores fossem, penso que é assim, que os jogadores fossem, não é, aos Jogos Olímpicos. E acho que era 53% dos canadianos queriam. Portanto, uma diferença percentual de 20%. Certo. Porque os canadianos acreditavam, honestamente, que mesmo sem aqueles jogadores, conseguiriam, e certamente vão conseguir, fazer boa figura nos Jogos Olímpicos, sem grandes nomes. Epá, há canadianos espalhados por todo o mundo, enormes jogadores de hóquei no gelo. Nos Estados Unidos já não é tanto assim. Pronto, os melhores jogadores estão ali na NHL e pronto, e pouco mais. E se tiverem que recorrer à AHL e à OHL e à CHL e à Quebec Minor Junior Hockey League e às ligas europeias e não sei o quê, vai ser difícil eles encontrarem americanos com algum valor, não é? Para já começaram com o pé esquerdo, é verdade. Lá está. Em relação, agora voltando ao torneio, em relação à questão da Rússia, primeiro, quer dizer, não tem os jogadores que jogam na NHL e só por isso também faz muita diferença. A Ovechkin era a janela possível, portanto, depois destes Jogos Olímpicos já não há hipótese de ganhar uma medalha. Jogadores como Malkin também, enfim, também já não estão aí para novos, assim como todo o contingente russo que anda na NHL. Tu achas que a equipa olímpica, que é assim que se chama, portanto, a equipa olímpica dos patinadores russos, que esta equipa consegue dar alguma luta ao Canadá para a medalha de ouro, ou também começaram mal, mas podem recuperar? O que é que tu achas? Não, eu acho que podem dar imensa luta. A Liga KHL está muito forte e é uma grande alternativa à NHL para quem quiser mudar de ares, entre aspas. Os jogadores, houve aquela paragem há uns anos da NHL, a greve, não é? Que eles fizeram, os jogadores, e muitos deles foram para a KHL e jogaram, competiram, etc. É uma competição, é um campeonato já com muito nível. É uma montra para muitos jogadores russos para a entrada na NHL. E estes jogadores que lá estão, eu penso que quase todos eles do plantel, não vi bem, mas se calhar 90% do plantel ou da seleção olímpica russa são jogadores que jogam nessa liga. Portanto, eles estão rotinados, estão com um bom nível, e a competirem com jogadores canadianos ou americanos das ligas menores, não sei, acho que vai ser uma luta muito renhida e poderão até ter alguma vantagem, digo eu. Muito bem, para quem não acompanhou mais, isto que aconteceu foi que houve, portanto, uma grande polémica em relação à Rússia ter um sistema de dopagem que está claramente fora da lei desportiva, e, portanto, o Comitê Olímpico Internacional caiu forte e feio, portanto, baniu um conjunto de jogadores, aceitou outros, mas para competirem sob a bandeira, portanto, dos atletas russos que são atletas olímpicos, e a coisa, portanto, está neste momento definida dessa forma. Muito bem, Kevin, eu ia desafiar-te agora mais 2 minutinhos para falarmos um bocadinho sobre isto, que é, com este torneio, as coisas viram-se para a NHL, e aliás é isto a natureza do nosso programa aqui, e é por isso que tu cá vens com mais vezes. Mas se tu tiveres que escolher entre um jogo da NHL da época regular, não estou a falar dos playoffs e Stanley Cup porque isso é um animal diferente, mas se tivesses que escolher um jogo da época regular, ou por exemplo assim uma meia final ou uma medalha de ouro, diz lá a verdade, o que é que tu preferias ver? Estaria muito dividido, dependendo das equipas em prova. Porque um Canadá-Estados Unidos, um Canadá-Rússia, Canadá-Suécia, Rússia, Suécia, Rússia, Estados Unidos, pronto, essas 4 equipas, entre elas, proporcionam um espetáculo, não há dúvida nenhuma.
Se já entrarmos noutras equipas como a Suíça, como a Alemanha, como a Finlândia, ainda que a Finlândia também seja a equipa topo, mas o hockey deles e mesmo até a República Checa também, acho que não dão tanto espetáculo como um jogo entre qualquer uma daquelas 4 que eu disse: Canadá, Estados Unidos, Rússia e Suécia. Muito bem. Agora, também depende do jogo da NHL, que me desse a escolher, vou-te ser sincero. Assim, um jogo para entrar nos playoffs. Epá, Assim olha, assim por exemplo, um Tampa Bay Philadelphia, com Philadelphia a precisar de ganhar para entrar nos playoffs. Que é que preferias isso ou preferias o jogo para a medalha de bronze entre a República Checa e a Finlândia? Não, eu acho que neste momento ia para a NHL. Sim, senhora. Ia para a NHL. A não ser que fosse a final. Pronto, Não, a final para a medalha de ouro. Mesmo que fosse com a República Checa e uma Suíça, uma coisa assim, se calhar aí via a final, que é uma final, né? Medalha de ouro. Mas acho que é um jogo importante. Por exemplo, puramente playoffs, com 2 boas equipas, com bom hockey. Acho que sim. Não iria, por exemplo, um Colorado ou sei lá, um Montreal, uma coisa assim. Mas essas 2 equipas acho que eu ficava agarrado a ver a NHL. Muito bem. Então, por falar em NHL, o Kevin vai voltar para continuarmos a falar exatamente sobre a nossa liga favorita. Ainda mais quando agora já se começam a aproximar os playoffs. Portanto, o Kevin vens cá de certeza absoluta para falarmos sobre, à medida que estivermos à porta dos playoffs, quais é que são as grandes desilusões e, pelo contrário, quais é que são as equipas que nos surpreenderam pela positiva. Para lá, quando é que temos os links a jogar outra vez? Vamos ter em março, primeiro fim de semana de março. Então, olha, se não vieres cá ao show antes disso, a maior das felicidades, muitos golos, ainda por cima o capitão da equipa, o C. Está a correr bem, felizmente a nível pessoal está a correr muito bem. Estou com imensos pontos, por acaso não sei quantos golos e assistências, não. Há quem tome nota disso, eu honestamente não, sei que são muitos e felizmente estou a dar nas vistas porque vou ser selecionado para o All-Star. Oi, ainda vem cá para a HL. Já me disseram. Ainda vem cá para a HL buscar-te, vai preparando para te mudares para São Petersburgo, pá. Ui. Muito bem, Kevin, muito obrigado por teres vindo. Kevin vai voltar brevemente, mas até lá, então, muitos golos e muitas assistências, capitão. Obrigado, amigo. E pronto, o Kevin volta e agora vamos às piques de Las Vegas. That vision of the big winner somehow emerging from the last-minute pre-dawn chaos of a stale Vegas casino. Fuck. 3, 2, 1... Muito bem, estou de volta depois da conversa com o Kevin e vamos neste segmento do programa sobre piques, sobre palpites e palpitações, sobre os piques de Las Vegas, na maior parte das vezes. Encontrei umas interessantes exatamente para o torneio olímpico masculino de hóquei em gelo, que, isto vem no Bovada, como de costume, podem ver que a equipa dos atletas russos tem as odds mais favoráveis, portanto mais 105, onde é preciso colocar 105 euros ou dólares para ganhar 100 dólares, já Canadá e Sweden mais 450. Estes dois são bastante interessantes, principalmente o Canadá 450. Acho estranho, inclusive, é que os odds makers tenham feito uma diferença tão grande entre os atletas olímpicos da Rússia e o Canadá. Portanto, uma bet no Canadá mais 450 é muito interessante. À medida que, claro, eu estou a gravar este programa, já sabe alguns dos resultados da ronda preliminar, mas depois quando chegar aos playoffs é quando isto conta mesmo a sério. Mas é muito interessante ver então se o Canadá com mais 450, portanto mais 450 para ganhar 100, se não seria aqui uma boa aposta, mais ainda do que mais 105 para ganhar com os atletas olímpicos da Rússia. Mas fica aqui, portanto, esta sugestão. Com isto, vamos agora às despedidas e comentários. Muito bem, de volta à conversa com os nossos seguidores, porque nas últimas semanas tem sido mais para promover encontros e eventos que
temos de desporto americano em Portugal. Neste caso vamos mesmo falar e vamos começar com a Anabela Pereira, ela que é uma das nossas habituais seguidoras, fã dos Eagles, e ela, como podem ver aqui abaixo, ela diz que os Eagles contra tudo e contra todos lá venceram para o ano a mais. Que exagero, Anabela, contra tudo e contra todos. A equipa dos Eagles foi a melhor equipa da Conferência Nacional, portanto, não foi assim contra tudo e contra todos. Era uma equipa que era à entrada para os playoffs, é verdade, com Foles no comando das equipas. Aí, claro, as odds eram francamente contra a Filadélfia, portanto, a Filadélfia não iria avançar, mas aí sim, contra todos e contra todos, mas não esquecer que era a melhor equipa da Conferência Nacional à entrada dos playoffs. Já agora mudando de desporto, mas também uma preocupação aqui do Hero Steve, como podem ver, fã dos Rangers, queria continuar com os jogadores como o Nash, como o Lundqvist, que são os meus favoritos, e depois disso a equipa 2015 se mantivesse, com o Hagelin, isto já foi há algum tempo atrás, Girardi, Brassard, o Stefan e o São Luís, que até podíamos ganhar. Bom, em relação a últimas notícias, Hero Steve, quando estou a gravar este programa, ainda o trade deadline ainda está para vir, portanto a 26 de fevereiro. Há movimentações neste caso, mas ainda nenhuma delas com os Rangers, a não ser uns swaps de prospects, portanto jogadores que estão no seu processo de chegarem à liga principal. Portanto, neste momento ainda não há nada, mas estaremos atentos aqui no US Sports MPT e depois também, mais uma vez, é trazer aqui o Kevin para falarmos sobre isso. Mas a equipa dos Rangers e os fãs dos Rangers têm que se preparar para um longo período, não sei quantos anos, mas um longo período de vacas magras, enquanto a equipa tenta ser competitiva novamente na NHL. Muito bem, vamos ficar por aqui. Eu prometo voltar para a semana com mais um programa, à medida que a NBA e que a NHL se começam a aproximar dos playoffs e também vem a MLB e a NASCAR também a começar. Portanto, o universo do desporto americano não para e nós aqui também não paramos no US Sports MPT. Então, até para a semana.